pessoal, bem-vindos ao canal Para e Pensa. Eu sou a Dani Aissum, eu sou planejadora financeira pessoal e hoje eu vou trazer um assunto que eu acho muito interessante, que é a cultura do minimalismo e essencialismo. E eu quero trazer esse tema mais voltado para a área de finanças pessoais, tá? Essa palavra, minimalismo, essencialismo, ela entrou na minha vida não faz tanto tempo, acho que faz mais ou menos uns 3 anos que eu ouvi falar sobre isso a primeira vez, e eu fui procurar saber um pouco sobre o que era, e eu percebi que em muitos aspectos da minha vida, eu já lidava de uma forma mais essencial, e que isso realmente tinha um impacto grande nas minhas finanças pessoais. Então eu acho que não precisa ser algo preso em padrões específicos, por exemplo, siga essas 20 regras para ser uma pessoa minimalista, mas sim parar e pensar no que é mais prioritário para você, no que é mais essencial para você. Refletir sobre as suas escolhas, tentar parar de se auto-sabotar e viver no piloto automático e com isso ter mais dinheiro, ter mais tempo e também ter mais espaço para a vida fluir mais naturalmente. Resumindo, para mim, o minimalismo ele tem mais a ver com estilo de vida em equilíbrio, colocando na frente as suas prioridades para consumo e fazendo um exercício contínuo de autoconhecimento. Eu vou falar algumas coisas ao longo do vídeo que eu tratei como minimalismo para a minha vida e aí eu consegui, tendo menos coisas que me gerariam mais despesas, eu consegui ter uma vida mais rica em experiências. E isso talvez traga insights para quem está assistindo, né? Mas isso, é claro, não dita uma diretriz a ser seguida, tá, gente? Até porque todos somos pessoas únicas e diferentes, né? E nós mesmos já não somos os mesmos de ontem, né? As nossas prioridades vão mudando dependendo do nosso amadurecimento, das experiências de vida que a gente tem e do momento atual que a gente passa. Então, o que eu quero dizer é que talvez algo que não servia para mim ontem pode servir hoje, ou vice-versa, e por isso o minimalismo ele é tão ligado ao autoconhecimento, porque é um eterno se questionar, parar e pensar, eu preciso disso? Mas para falar um pouco sobre minimalismo, eu achei mais fácil a gente tentar entender o outro extremo, que é o consumismo, que é justamente, né, o contrário do movimento pela busca por menos, né? E eu acho que assim, olhando nessa diretriz, fica até mais fácil de entender a busca pelo essencial. E ele traz uma reflexão muito grande que nos tempos atuais o ser humano ele já chega ao mundo e se depara com um universo de consumo, fazendo com que as crianças cresçam às vezes com um sentimento de que aquelas são as coisas que vão trazer realmente felicidade. E isso vai moldando crianças com autoestima abalada e com crenças e hábitos de entrar numa busca constante por excesso de consumo a qualquer preço. E o excesso de consumo vira consumismo. E consumismo é o mesmo que consumo? Não, são termos distintos, né? Porque nós precisamos de várias coisas na nossa vida para manter tudo em equilíbrio, sejam produtos ou serviços. É necessário ao ser humano o consumo. Já o consumismo, ele remete a algo em excesso, exacerbado e alienado. E o que significa alienado? Significa que é algo que impossibilita as pessoas de terem pensamentos e ações próprias. Então, muitos se tornam pessoas que seguem modelos e padrões de vida que são reproduzidos pelas pessoas que ela convive ou pelos meios de comunicação que atingem a grande massa, sem se questionarem se é realmente aquilo que a pessoa realmente quer. Então ela olha para o essencial e ela não consegue nem mais reconhecer o que realmente ela quer, né? De tanta programação que a gente vai carregando que vem de fora e que não que vem da gente, né? E o consumismo, ele é um consumo desenfreado, onde o principal objetivo é o lucro das empresas e não o bem coletivo. Por isso que quem tem que discernir isso é você, né? E não deixar na mão dos outros. E onde isso começou? Teve início com a Revolução Industrial. Então, o que vinha da natureza, ele começou a ser transformado em algum produto em larga escala. E houve um aumento grande da produção, barateando os custos das mercadorias, que começaram a ser também consumidas em grandes proporções. As empresas começaram a bombardear as pessoas de propaganda,
em filmes, comerciais de TV, revistas, rádios da época, novelas, incentivando o alto consumo. E as pessoas muitas vezes, por status ou para agradar o outro, acabavam consumindo coisas supérfluas em excesso. E aí nós passamos de cidadãos para consumidores. E outro movimento que começou é que para conseguir reter esses trabalhadores nestas empresas, surgiu a facilidade de comprar a casa própria, né? Então a gente faz uma dívida em 30 anos, e muitos sem educação e planejamento financeiro, e as pessoas começam a migrar de pequenas para grandes cidades para trabalhar justamente nessas empresas, se estabelecem com as suas famílias, né? E ficam ali, tanto presas na cidade, né, como presas naquele trabalho por conta das dívidas, do financiamento e do alto consumo. Disso tudo a gente começa a perceber que as pessoas vivem numa corrida dos ratos, que justamente se fala no livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Nesse livro, o autor ele mostra que as pessoas passam a vida trabalhando, mas elas morrem sem liberdade financeira. Elas ficam igual aqueles ratinhos correndo naquela rodinha, né, sem nenhum objetivo que não envolvam compras de bens. Então elas ganham dinheiro para financiar compras de carro, depois de casa, para depois comprar um outro carro, para depois comprar uma casa maior que precisa de mais móveis. Então a pessoa continua naquela corrida sempre do consumismo desenfreado e na mesma situação, sem liberdade de escolha. Muitas vezes endividados e nem se questionando de seguir outro caminho, né? E o que liberta as pessoas dessa corrida? Eu acredito que somente se questionando, investindo em conhecimento, em educação e autoconhecimento. É isso que liberta. Como a população ela quadriplicou desde os anos 50 para cá, a natureza ela já não está mais suportando esse excesso de lixo gerado por anos e anos, né? A moda ela muda a cada 6 meses e as pessoas se sentem desatualizadas. Aí trocam de roupas, de celulares, de aparelhos eletrônicos, de carro, de móveis, tudo fica obsoleto rapidamente porque surge outra coisa melhor. E com tanta opção de escolha, a simplicidade vai ficando de lado e as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas, insatisfeitas, doentes, acumuladoras de coisas e tentando encontrar no consumo algo que preencha o vazio que elas estão sentindo. E assim, eu falei tudo isso sobre o consumismo para explicar, por conta desse extremo, né, do consumo, a cultura sobre o menos é mais, consumo consciente, minimalismo, capitalismo consciente, essencialismo, sustentabilidade, eles estão começando a ganhar ainda mais força, né? E isso não significa necessariamente gastar menos, mas gastar melhor. Né? Significa as pessoas buscarem equilíbrio no ser e no ter. Então assim, eu vou dar um exemplo meu, talvez fique mais fácil. Quando eu vou dar um presente para o meu sobrinho, normalmente eu pergunto para minha cunhada ou para o meu irmão algo que ele queira, assim, algum passeio que ele queira fazer ou algo que ele precise, porque assim, ele é a única criança da família, então ele já ganha muita coisa, né? Ele já tem muita coisa e ele perde as coisas muito rápido, né? Seja uma roupa ou seja um brinquedo, ele já não... a roupa não serve mais ou o brinquedo já não interessa mais. Então, por exemplo, nesse Dia das Crianças que passou, eu comprei um passeio, ingresso para levar ele ao Parque dos Dinossauros, que ele adora, né? Saiu mais barato do que comprar um brinquedo ou uma roupa? Não. Saiu mais caro até, né? Mas eu sei que é uma experiência que ele vai adorar e que talvez isso vai gerar uma memória mais significativa do que um presente que depois vai ficar esquecido. Então, pessoal, se vocês têm vontade de ter uma vida mais voltada ao essencial, faça algumas perguntas a si mesmo. Por exemplo, com o que eu ganho, que estilo de vida que eu posso ter? Eu poderia ter esse mesmo estilo de vida morando em outro lugar mais barato, por exemplo? Eu preciso mesmo disso que eu quero comprar?
Eu preciso disso sempre ou somente de vez em quando? Por exemplo, você vai ser madrinha de casamento ou você vai em um casamento, ao invés de comprar um vestido, por que que você não aluga ou pede emprestado? Eu mesma já emprestei os vestidos que eu tenho, né, para outras pessoas, e eu também já peguei vestido emprestado para essas ocasiões, né? Qual é o problema? É melhor do que deixar o vestido ali mofando no guarda-roupa sem ser usado. Isso gera uma economia, né? Essa troca gera uma economia para ambas as pessoas. Meus celulares, normalmente eu usava até terminar a vida útil dele, né? Que durava em torno de 3 anos. Somente esse último eu tive que trocar justamente porque eu preciso hoje de um celular mais rápido, com mais memória, porque eu tenho feito vídeos, né? Então eu acabei trocando mais rápido. Mas antes eu esperava até toda a vida útil dele para poder comprar um outro. Outro exemplo que eu posso dar foi quando eu decidi morar sozinha, faz um pouco mais de 4 anos. Eu não sabia se eu iria me adaptar, também por conta do bairro que eu morava num bairro mais residencial e que eu gostava muito, e eu decidi morar num outro bairro mais próximo do meu trabalho e que me possibilitasse poder ir a pé. E até com isso escolher não ter carro e economizar. Então eu aluguei um apartamento mobiliado, próximo ao meu trabalho e próximo ao metrô, e assim eu não precisei investir em imóveis. Eu comprei poucas coisas. Não usava o carro nem transporte público, porque eu ia trabalhar a pé. Eu já tinha vários serviços dentro do condomínio, por exemplo, academia, sala de Wi-Fi, lavanderia, então eu também não gastava com isso. E para mim, naquele momento, foi uma escolha minimalista, que me fez economizar e conseguir seguir minha vida morando sozinha, sem abrir mão das coisas que eu tinha mais prioridade. Hoje não está mais fazendo sentido, porque eu preciso ter mais espaço para trabalhar home office, então eu estou avaliando outras possibilidades, tanto de aluguel como de compra. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre alugar e comprar, porque é algo que eu penso que nos tempos de hoje está mudando na conta. E aí o que vale mais a pena, eu vou trazer para falar, lembrando sempre do seu momento e do seu estilo de vida, porque isso para mim sempre é mais importante até do que a matemática, numa escolha financeira. O seu momento atual e o seu estilo de vida, mesmo que seja para gastar mais, mas você pode economizar em outras coisas. Mas voltando ao minimalismo, ele não significa ter uma vida restrita com menos conforto e pior, mas sim uma vida mais eficiente, focada nas suas prioridades e mais racional nas suas escolhas de consumo e também na sua realidade financeira. É ter menos coisas, mas com mais qualidade. Para facilitar, eu vou dar algumas dicas finais aqui que podem ajudar quem está interessado em entender um pouco mais do minimalismo voltado para as finanças pessoais. Primeira, reforme e conserte as coisas ao invés de comprar novas, se você puder. Por exemplo, roupas, sapatos, acessórios que estão em bom estado, claro, e que você gosta. Às vezes vale mais a pena você levar para um concerto do que comprar novo. Segundo, faça uma reflexão sobre as suas necessidades e as suas vontades para ter um consumo mais consciente. Eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Eu estou com o mesmo carro faz 10 anos. Eu fiz uma escolha dentro das minhas vontades e das minhas necessidades, tanto de não trocar por um mais caro, como para não vender. Eu poderia ter ficado sem, me geraria mais economia, já que eu moro do lado do meu trabalho e vou trabalhar a pé e moro do lado do metrô. Ou eu poderia ter trocado por um mais novo, porque eu adoro dirigir, adoro carro, mas eu fiz uma reflexão do que seria mais viável para o meu estilo de vida, para as minhas prioridades e para o meu momento financeiro. Então eu escolhi manter meu carro e para o meu momento atual ele me atende, eu faço revisões anuais, está tudo bem, ainda pretendo ficar com ele mais um tempinho. Terceiro, não iguale o seu salário à sua vida, né? Viva sempre um degrau a menos, e se você começar a ganhar, viva degraus a menos. E se você começar a ganhar mais, use para investir ou guardar. Quatro, não se compare aos outros, né? Isso abala o seu amor próprio e também interfere no seu bolso.
5. Intercale passeios pagos com passeios gratuitos, como parques, praias ou pesquise passeios culturais na sua cidade. Eu fiz um vídeo com uma amiga falando sobre planejamento financeiro de viagens. Se alguém quiser assistir, está disponível no meu IGTV do Instagram, @dani.aissum, e comentamos sobre um passeio que chama Free Walking Tours, que são passeios gratuitos a pé por pontos interessantes da cidade. Eu já fiz esses passeios em várias cidades que eu viajei, mas eu nunca fiz na minha própria cidade, né, na cidade de São Paulo. E ela falou sobre esse passeio e eu fui pesquisar na internet. E eu achei vários lugares legais para ir na região da Vila Madalena, no Centro Histórico e na Avenida Paulista, por exemplo. E eles estão funcionando normalmente com os protocolos de segurança. Então pesquisem na internet, se for interessante para vocês, se na cidade de vocês tem. Lembrando que no final é interessante dar uma gratificação para o guia, no final do passeio, porque ele disponibilizou o tempo e o conhecimento dele para guiar as pessoas pela cidade. E para finalizar, eu quero indicar 2 livros que eu li e que pode abrir a cabeça de vocês sobre o assunto. Um é o Essencialismo, que é do autor inglês Greg McKeown. Esse livro ele é sensacional, ele é muito especial. E a lição dele é como fazer menos coisas, mas gerando mais resultados, priorizando e escolhendo o que é mais importante para você. Ele sempre me traz várias ideias que eu posso adequar para as áreas de finanças, então é um livro que eu estou sempre consultando, eu gosto muito dele, tá? O segundo livro é do Gustavo Cerbasi, que é A Riqueza da Vida Simples. Esse livro também é um livro sensacional, outro livro muito interessante que vale a pena ler e que vai te trazer insights para uma vida mais minimalista, e ele fala sobre escolhas mais inteligentes. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu falei um pouco sobre minimalismo, essencialismo, como ter uma vida mais em equilíbrio entre o ter e o ser e como isso traz impactos positivos nas suas finanças pessoais. Eu espero ter ajudado vocês, continuem me acompanhando aqui no canal, que eu vou continuar sempre trazendo vídeos tanto sobre comportamento humano em relação ao dinheiro, planejamento financeiro e endividamento. É isso, obrigada e até o próximo vídeo.